Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vida Europa. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e o tema de agora é Ainda vale a pena viver na Europa? Nas últimas semanas saiu a notícia de que brasileiros estariam vivendo em barracas na cidade de Lisboa. Como acontece na Europa, a terrinha vem enfrentando a alta no preço dos aluguéis, fruto da inflação alta. Isso se dá por conta das sanções impostas contra a Rússia para conter a sua ofensiva contra a Ucrânia. Lá no meu canal no YouTube, o Vida Europa, há uma playlist completa sobre guerra na Ucrânia. Aqui na Áustria, a alta do preço dos aluguéis também afeta o bolso do austríaco. Pelo menos 50% do salário é dedicado para o aluguel, sem contar que o aquecimento é pago à parte. De acordo com a Universidade Técnica de Viena, o ideal é que apenas 40% do salário seja dedicado ao pagamento do aluguel. A falta de segurança que motiva os brasileiros a emigrar. Por outro lado, milhares de brasileiros pensam em se mudar para o exterior. O principal motivo é a situação de segurança no país. Um caso muito emblemático dessa ausência de segurança pública foi o assassinato de 3 médicos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no 5 de outubro passado. De acordo com as investigações da polícia, eles foram mortos por engano e confundidos por milicianos que deveriam ter sido mortos em seu lugar. De dentro de uma cadeia no Rio de Janeiro, bandidos do Comando Vermelho, por conferência de vídeo, decidem que esses milicianos devem ser mortos e seus corpos aparecem como uma espécie de troféu, horas depois. Um retrato da falência da política de segurança pública no Brasil. Aliás, diga-se de passagem, o Rio de Janeiro, infelizmente, acaba sendo um exemplo disso. Mesmo que seja o motor para muitos brasileiros ir embora, no caso a questão de segurança, não se pode deixar de levar em conta vários pontos antes de deixar o Brasil. E o principal deles é o salário, ou seja, o salário que você virá a ganhar, se esse salário vai te permitir uma vida decente no exterior, no caso no país onde você pretende morar. Visto e salário. Muitos que chegam aqui no meu blog ou nas minhas redes sociais sempre me perguntam como se pode viver no exterior. Eu sempre fui muito sincera e sempre disse que uma estadia no exterior é um investimento que se deve dar certo. O primeiro passo é uma pesquisa ampla na internet, começando com o website da embaixada do país em que se pretende viver. Vejam todos os pré-requisitos para os vistos. Cuidado com o perfil de brasileiros no exterior. Alguns te dão uma dimensão enganosa de se viver no exterior. E aí eu sugiro 2 critérios bem importantes. O primeiro deles é se o brasileiro está entre 3 a 5 anos no exterior, especialmente na Europa Central, em função do idioma. Claro que o português, mesmo que o português falado em Portugal seja um pouquinho diferente do português do Brasil, é muito mais fácil do que o alemão, por exemplo. Qualquer nômade digital que vive somente 3 meses na Alemanha não será capaz de explicar a vida aí, salvo do ponto de vista do turismo. Se a pessoa domina bem o idioma do país em que você quer viver. Aí, nesse caso, a pessoa deve estar morando de 3 a 5 anos. Sim, essa é a chave central. A língua alemã, por exemplo, necessita-se de pelo menos 1 ano e meio para começar a falar. Bom, esses são os pontos que eu comentei. É muito importante que vocês tenham um planejamento para morar no exterior, sobretudo colocar na ponta do lápis se o futuro salário que você venha ganhar nesse país vai fazer com que você consiga pagar o aluguel para que você possa ter uma vida confortável, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu fico por aqui. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia. Esse foi o podcast Vida Europa. Se vocês gostam do meu conteúdo, eu peço gentilmente para que vocês se inscrevam aqui no podcast, siga e compartilha e a gente se vê, a gente se vê acostumada a gravar vídeo no YouTube e a gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigada.